e muito conforto. E quando o Rodolfo falou desse aspecto de pastor tem que pastorear, tem que tirar a ovelha, eu acho interessante porque dentro da história contemporânea você viu que em algum momento o ministério pastoral, o chamado, ele se confundiu com profissão, né? Que em partes não deixa de ser uma profissão, um ofício, mas que virou uma coisa muito mais profissional, virou uma coisa muito mais nesse aspecto de oficialização de uma função do que um estilo de vida, do que uma devoção em pastorear, em servir, e deixar um pouco esse aspecto profissional. Então, virou muito mais um status, né? Isso confundiu muita gente na sua vida cristã, pessoas que se converteram e entenderam que eram chamados, molecada que foi crescendo, de alguma forma se deslumbrou com esse título que foi muito tempo, ele foi desvirtuado. O pastor deixou de ser um cara que era para pastorear, de cuidar de pessoas, para ser um superstar, um cara que era muito mais servido do que servir. Então acho que para a gente falar de chamado, a gente precisava trabalhar também essa questão de o que é pastorear, cara, o que é ser chamado para Deus, para servir, né? E porque muita gente se deslumbra com o ministério pastoral, mas quando cai na realidade, para entender a dinâmica diária do que é ser pastor, eu acho que entra em crise, pode também até atrapalhar na caminhada cristã, porque o que um cara que é chamado vai se desenvolver ao longo da história? Porque quando eu penso em vocação e chamado, daí o que eu vou fazer o resto da minha vida, cara? Porque isso que a gente está falando, vocação é que eu tenho prazer de fazer. E muita gente acha que o pastor só prega no domingo ou nos cultos, né? E não faz mais nada. Eu falando sobre essa questão da função, né, do ofício do pastor, eu acho que é uma questão muito levantada. Ou melhor, uma questão pouco levantada, ao contrário, uma questão pouco levantada e que as pessoas pensam muito pouco. Pastor, o que é um pastor? Um menino de uma igreja, um adolescente que se converteu, às vezes ele quer ser pastor porque para ele pastor é o cara que tem a maior figura de autoridade daquele corpo local, daquele grupo, né, social. Pastor é o cara que se comunica, que expõe ideias, portanto é o cara que tem o poder da comunicação, tem o microfone na mão, é o cara que tem influência. Então aquilo gera um certo fascínio, né? Isso. Gera um fascínio, né? Olha, eu gostaria de estar lá todo mundo me olhando, eu poder falar tudo o que eu penso e as pessoas seguirem o que eu falo e eu ter o poder sobre elas, porque querendo ou não a comunicação é um poder, você tem um poder de influência maior, você se comunica, mas o que eu vejo muito é isso, às vezes são pessoas dentro das igrejas locais e elas querem, pessoas que querem pastorear, mas às vezes são pessoas que não têm uma boa oratória, volta para a questão da oratória, pessoas que o camarada não sabe conjugar verbos, o camarada ele fala totalmente errado. Até tem um livreto, né, do Spurgeon, que eu li há muitos anos atrás, no início da minha conversão, que, se eu não me engano, chama-se Eu Sou Chamado, acho que alguma coisa assim. Um livreto verdezinho, pequenininho, e ele fala, quando eu li aquilo, bem no início da minha conversão, e eu estava naquela dúvida, será que Deus me chamou ou não me chamou? E eu li aquele livreto e ele fala, né, o Spurgeon, ele diz algo muito interessante, né? Na concepção dele, um menino que não conseguisse se expressar, tivesse uma voz fraca, sabe, não poderia ser pastor. Ou um menino com a compleição física, uma estrutura com um peito mais estreito, compleição física mais frágil, não poderia ser pastor. Se um menino tivesse um problema de saúde, problema respiratório, não poderia ser pastor. Então, uma limitação. Se fosse feio também. Não. Mas a visão do Spurgeon, uma visão, lógico, né, muito antiga, mas uma visão. Essa era a visão do Spurgeon, que era algo muito atrelado à oratória. A gente sabe que isso limita muitas pessoas, às vezes, que eu vejo camaradas que
eu enxergo o chamado pastoral, porque são pessoas que estão desenvolvendo a função, tem pessoas que o seguem, caras amorosos, que lideram, que instruem, mas o camarada não é bom na oratória, e ele acha que às vezes ele não é o perfil para ser um pastor. Mas nós precisamos entender que o ofício pastoral, né, o ministério pastoral, ele transcende o púlpito. Tem pessoas que são chamadas para serem pastores e que nunca talvez vão ocupar o púlpito de domingo a domingo, porque ele não tem ele não tem uma boa oratória, ele tem que ser apto a ensinar, ele tem que saber da Bíblia e tal, mas isso não quer dizer que ele tenha que ser um ótimo orador. Então o que eu vejo é muitas dúvidas às vezes dentro das igrejas assim, ou o cara ele fala muito bem, as pessoas acham, como você disse, né, o cara fala muito bem, então ele vai ser pastor, e às vezes não tem nada a ver, ele não tem essa vocação, ou às vezes o cara tem a vocação, mas ele não é um bom orador, aí ele se desanima, pois ele acha que não pode ser pastor porque não tem uma boa oratória. Acho que essa questão de limitar o ofício pastoral à questão da oratória, eu acho que é uma coisa que deveria ser mais discutida dentro das igrejas, porque é uma função, né? Cara, eu vivi isso há pouco tempo, Rodolfo, Juliana. Tinha uma igreja que eu conhecia que as pessoas falavam, o pastor ele não prega muito bem, a pregação dele dá sono, mas ele é pastor. E ele pega uma igreja em que a igreja estava para fechar, estava fechando a igreja. Ele era a última tentativa de dar certo a igreja. E acabou que esse cara, ele não tinha uma boa oratória, mas pastoreou muito bem, a igreja se fortaleceu, cresceu. Então você vê esse aspecto. O cara, as pessoas da igreja dele falavam, a pregação dele dá sono, mas o cara pastoreou. Eu acho que essa é uma questão, né, que precisa ser mais ensinada dentro das igrejas, né? Limitar, como eu volto a dizer, limitar a função pastoral, a vocação pastoral, o exercício pastoral nessa questão dessa ação da oratória, né? É limitar, porque, como eu disse, nem todo pastor vai ocupar púlpito, nem todo pastor vai ser mestre para ocupar púlpito de domingo a domingo. Eu creio que isso também é uma vocação. Alguns têm uma vocação para serem ótimos oradores, né? Mestres do corpo. E outros vão exercer a função pastoral, mas talvez, enfim, com uma ênfase maior em uma outra área, talvez uma ênfase maior no discipulado, uma ênfase maior... você entendeu, né? Entendo. E eu acredito que essa é uma questão também, a gente está falando aí sobre esse tema, né? Seminário, chamado seminário, né? E aí que eu vou fazer, mas acaba entrando nessa questão do exercício do ministério pastoral, né? Acho que é uma questão que deve ser bem... deve ser conversada, questionada, falada. As pessoas elas têm esse conceito, né? Um preconceito de que pastor é só aquele que fala. Uma situação é que a gente está visando a vida pastoral, mas isso também encaixa na vida missional, missionário, outras áreas também. Mas a situação é o seguinte, em nossa comunidade, um jovem sentiu um chamado, sentiu uma vocação, um sonho, teve um sonho. Aquela história de sonhei que eu estava pregando, é o que aconteceu comigo. Eu me vi pregando umas 3 vezes. E certa vez eu falei com um pastor da minha comunidade na época, pastor, eu me vi pregando 3 vezes já, de terno. Eu ia perguntar se você estava de terno no sonho. De terno. E aí ele me falou uma questão que marcou até hoje, que eu estava meio leigo nessa época. Ele disse para mim que existia 3 situações aí. Poderia ser pastor, pregador ou missionário. Isso me começou a me questionar, porque na época eu estava muito envolvido com missão. Então eu fazia missões, trabalho urbano, campo, então eu estava me envolvendo na questão. E eu me peguei nessa questão, não, vou ser missionário. Né? Tudo indicado estava na linha das missões. Só que numa situação, numa época, a minha comunidade estava sem pastor. E como eu que estava com a chave, não era São Pedro que estava com a chave da igreja, era eu que estava com a chave da igreja,
E eu me vi cuidando da comunidade. Eu era o primeiro e o último a sair. E eu me vi também já aconselhando as pessoas, casais, jovens, homens, mulheres. E isso eu comecei a ter uma percepção de um chamado pastoral. Hoje eu não sou pastor. Eu também não sei o que Deus espera da minha postura hoje. Mas a questão eu me vi pregando naquela época e eu entendia que era o chamado de missionário. Só que, devido à situação que eu me encontrava, eu estava pastoreando a comunidade. E o jovem hoje que tem esse mesmo conflito, como que nós estamos vendo a questão dos nossos pastores hoje, direcionando esse jovem, trazendo para trabalhar com eles, direcionar eles? Como que a gente vê dessa maneira? Existe uma regra, existe algum princípio? O jovem que está lá, ou a pessoa que está nos assistindo agora, está fazendo uma pergunta: eu tenho, mas e agora? O que eu faço? E aí, é importante essa questão? John Piper fala, John? Ele fala o seguinte, que precisa analisar se é um desejo contínuo. Se não é um desejo que surge e que vai embora depois, sem influenciado por um momento. Ele vai dizer que precisa ser um desejo contínuo que se repete ao longo do tempo. Também diz que é preciso identificar os dons. Né? Tem igreja que exige todos os dons, né? Eu acho que não é necessário. Você pode ter um outro dom. E também perceber se há outras pessoas que identificam esse chamado, né? Que aí fica complicado se só você acha que você é chamado e dentro da sua comunidade local, mas ninguém enxerga isso. O teu pastor não enxerga, as pessoas não enxergam. Porque quando a gente fala, é justamente o que eu falei, eu acho que Deus olha o cara vocacionado, Deus o chama, é porque o cara faz aquilo naturalmente. Você não vira pastor, você age como pastor. Uma vez, se não me engano, foi o Eden René que falou isso. Ele falou assim: o cara lá é consagrado e vira pastor. Ninguém vira pastor. Você já exerce a função de pastor dentro de uma comunidade sem ser intitulado pastor. É o que eu me encaixei, Lucas. Nessa época eu me encaixei nessa realidade. Você falou, você coloca o PR no Facebook depois, ou se denomina ou ganha uma carteirinha de ministro local para entrar no hospital.